Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja abençoado, seja abençoada, seja uma glória de Deus neste mundo. Isso mesmo, que a sua vida resplandeça a grandeza de Deus neste mundo. Que a sua vida resplandeça a justiça de Deus nesse mundo. Porque Deus é justiça. Sobretudo, Deus é justiça. E por conta dele ser justo, juiz, justiça, os seus filhos obrigatoriamente têm que ser justos. Têm que andar na justiça. Têm que viver na justiça. Quando nós falamos que Deus é justiça, ou quando nós tratamos do assunto justiça, nós estamos falando da mais excelência, virtude, se nós podemos dizer assim, do próprio Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, mas ele não é amor no sentido de sentir, naquele amor marido-mulher, pai-filho, naquele amor sexual, conjugal. Não. A Bíblia fala que Deus é amor no sentido de misericórdia, de compaixão. Compaixão, mas sustentada na justiça. Sustentada na justiça. Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, ele fala sobre a sua própria pessoa. Ele diz assim: eu sou o Senhor que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Quer dizer, ele não inocenta o culpado por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia, por conta da sua compaixão. Você pode ler isso no texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Cada geração são 40 anos. Então ele guarda a misericórdia dele em 40.000 anos. Quer dizer, muito além de todas as gerações a partir de Adão e Eva. Mas, ainda assim, ele não inocenta o culpado. Não inocenta. Sabe o que acontece, minha amiga, meu amigo ouvinte? Veja só, Deus é justiça. Você sabe muito bem disso. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Quando uma pessoa comete um pecado, uma iniquidade, qualquer que seja o pecado, por mais banal que seja, o pecado é uma injustiça. Quando falamos de justiça, estamos tratando de perfeição, de pureza, de santidade. Mas quando nós falamos de injustiça, estamos tratando de pecado. Às vezes a pessoa diz assim: eu quero justiça. Ela pensa o seguinte, que requerer justiça de Deus é que a pessoa que fez injustiça com ela seja punida. Mas ela se esquece também que ela é injusta. Ela se esquece de que Deus cobra justiça de todos, não é de um. Não é de uma pessoa que cometeu uma injustiça. Ele cobra justiça de todos os que cometem injustiças.
independentemente da posição que a pessoa ocupa, mesmo dentro da igreja. Então, Deus é justiça e exige que aqueles que comungam a fé nele vivam na justiça, quer dizer, vivam na santidade, vivam na pureza, vivam na retidão. Foi o que nós falamos ontem. Então, você que me ouve neste momento, tem que saber que, ao cobrar de Deus a justiça dele em seu favor, não se esqueça, você também tem que ser justa. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa limpa. Mas como, bispo, eu vou ser limpa? Como eu vou ser pura? Como que eu vou ser pura? Como se eu sou um ser humano tão sujeito a erros? Eu sei disso. Porém, quando você coloca a sua fé prática, a fé obediente na palavra de Deus, então você, quer dizer, quando você obedece a palavra de Deus, então você é justificada. É justificado. Você se torna limpo quando você obedece a palavra de Deus. Isso se chama fé prática. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra. Quer dizer, a prática da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, nos justifica diante de Deus. Então, se você quer ser justo, saiba de uma coisa, que antigamente, quando o judeu cometia um pecado, e o que ele fazia? Para eliminar o seu pecado, ele pegava um animal, um cordeiro, e trazia um animal limpo, íntegro, um animal perfeito, não podia ser um animal defeituoso, não podia ser um aleijado, tinha que ser um perfeito, um animal perfeito e macho, não podia ser fêmea, tinha que ser um animal macho e perfeito, que é símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus. E aquele animal, o sacerdote impunha as mãos sobre aquele animal, transferindo o pecado do pecador para o animal. E então sacrificava aquele animal, matava aquele animal. O animal morria com o pecado daquele pecador. E aí o pecador já deixava de ser pecador. Estava limpo, estava perdoado, porque o pecado dele havia morrido junto com aquele animal. E foi o que aconteceu no Calvário. Quando Jesus morreu, ele levou para o túmulo, para a morte, o pecado de todas as pessoas, de toda a humanidade. Mas toda a humanidade que crê nele. Toda a humanidade que o considera como Senhor e Salvador. Então, uma pessoa, por mais pecadora que seja, por mais cruel que ela possa ser, pode ser a última das criaturas. Pode ser o Hitler da vida. Mas se essa criatura chega e aceita o Senhor Jesus como Senhor na sua vida, e anda na sua palavra, não é só aceitar graciosamente, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas não dá a vida, não entrega a sua vida à obediência à palavra de Jesus, então não adianta nada. Não vem com essa conversa mole de a graça de Deus me basta. Nada disso. A graça de Deus basta para aqueles que obedecem à palavra dele. Se não houver obediência, então o pecado se mantém vivo e a pessoa, se morrer, vai para o inferno. Não tem jeito.
para que o pecado dela morra, ele ou ela tem que praticar, obedecer a palavra de Deus. Essa é a realidade. Aí o pecado é morto em Jesus. Mas se não morrer o pecado, se mantiver vivo, ela está condenada. Ela vai ser considerada injusta. E, obviamente, estará sujeita ao inferno. Então, você que está me ouvindo nesse momento e que não entende muito bem o processo da salvação eterna, é assim. Antigamente, eu vou repetir, a pessoa que cometeu, por exemplo, o pecado de adultério ou de mentira, porque, de acordo com o pecado, exigiam um sacrifício. Porque pecado tinha que morrer. O pecado tinha que morrer. Por menor que fosse o pecado, ele tinha que desaparecer da face da terra. Então, o pecador trazia um animal perfeito, macho, e entregava na mão do sacerdote. O sacerdote sacrificava o animal, considerando o pecado daquele pecador sobre o animal. Ele impunha as mãos sobre o animal e passava o pecado do pecador para o animal. E o animal, inocentemente, era sacrificado para morrer com o pecado daquele pecador. Aí o pecador ficava limpo, justificado. E é isso que tem que acontecer, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por menor que seja o seu pecado, ele é injusto. É injustiça contra Deus. E isso não pode se apresentar. A comunhão, a comunicação entre você e Deus fica bloqueada por conta desse pecado. Só quando você pratica a palavra de Jesus, só quando você obedece a palavra de Jesus, anda na integridade, na verdade, aí sim o seu pecado é expelido, é expurgado e você se torna purificado. Portanto, é necessário que isso aconteça com você. Para você pleitear a justiça de Deus, você tem que ser justa, é ou não é? Em Jesus, você tem essa garantia de ser justa, porque você o aceita como Senhor e Salvador. Salvador da sua vida, da sua alma. Então você é perdoada porque você ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Você perdoou, você é perdoado. Você teve compaixão, então Deus tem compaixão de você. Você não julga, então você não será julgada. Você dá, você recebe. Você entrega a sua vida no altar, então Deus entrega a vida dele para você no altar também. Portanto, Deus considera a sua misericórdia para conosco em mais de 1000 gerações, quer dizer, indefinidamente. Ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão, ele perdoa qualquer que seja o pecado, mas não inocenta o culpado. O culpado tem que ser punido. O culpado tem que ser punido para que o seu pecado seja removido. Lógico, a pessoa vai morrer, se todos fossem morrer imediatamente após terem cometido o pecado, se todas elas fossem morrer logo após a transgressão, a iniquidade, não haveria ninguém nesse mundo. Só que Jesus morreu. E por conta da morte de Jesus, ele removeu e levou consigo o pecado daqueles que
que praticam a palavra dele, que obedecem a palavra dele, que seguem as pisadas dele. E aí as pessoas ficam livres. Então, no dia 13 agora, nós teremos o grande dia da justiça, quando as pessoas vão subir no altar e colocar e sacrificar a sua vida, o seu tudo, o seu eu. Vão entregar a sua alma, a sua vida por inteiro, seu futuro, tudo que elas são, tudo que elas têm, tudo que elas pretendem ser, tudo é o tudo delas pelo tudo de Deus, representado na oferta de sacrifício. Vamos ver agora o testemunho de um casal que agiu dessa forma. Veja o que Deus fez na vida dele. Vamos ouvir. Seu nome é? Daiane. Fala. Então, bispo, a minha vida assim foi de bastante injustiça, né? Já começou, eu bem nova, meus pais se separaram e minha mãe, sem ter para onde ir, ela foi morar de favor na casa de uma tia minha. Só que daí não deu certo lá, ela foi morar de favor na casa de uma outra tia minha, né, de uma irmã dela. Só que lá não era bem uma casa, era um barraco em cima do mangue mesmo, e é todo de madeira. E assim, era um dos piores dali daquela favela, esse barraco, porque ele não tinha nenhuma divisão. Não tinha uma divisão para um quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. Então, para a gente poder fazer as necessidades, eu fazer as necessidades, como tinha 2 primos meus que moravam lá também, minha mãe tinha que estender o lençol, né, porque não tinha nenhuma divisão, e tinha que fazer na sacola as necessidades e jogar no mangue, porque também não ia guardar dentro de casa, né, por causa do mau cheiro. Para tomar banho, ela tinha que pegar a bacia e tomava banho na caneca. Então, foi assim, uma vida de injustiça, né, que... Durante quantos anos essa vida? Bispo, foi bastante tempo. Ficou uns 5 anos nessa situação, mais ou menos. E, assim, a gente vivia nessa situação, né, de injustiça na vida financeira. Então, bispo, assim, eu cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. O condomínio nosso era R$50. Minha mãe deixou atrasar 48 meses. 4 anos que ela não conseguia pagar um condomínio de R$50. Numa cama de solteiro dormia eu e minha mãe, na outra cama de solteiro dormia 2 irmãs minhas. O gás, se acabasse, o vizinho não emprestasse o dinheiro, a gente ficava 15 dias sem comer, bispo. Tomava conta de carro na rua, ia para o posto de gasolina, ficava lá 6 horas, 7 horas enchendo o pneu de carro para ganhar 20 centavos, 50 centavos para mim já me ajudava. No horário de almoço eu tinha uma estratégia. Eu falava assim, eu vou visitar meus familiares justamente 11 da manhã. Eu falava assim, se eu chegar lá 12:30, 1 hora da tarde, eles já tiverem almoçado, eu não vou comer. Se eu chegar lá aproximadamente 11 horas, é certeza que eu almoço. E assim eu fui vivendo, brigas constantes dentro de casa, desunião, um tirando o sangue do outro. Meu pai se colocou nos vícios de uma forma profunda, começou a fazer fezes na roupa, começou a ficar internado no hospital por semanas, sem lembrar, né, delirando assim, sem lembrar quem eram os familiares. Uma vida de miséria, mas miséria mesmo ao extremo, bispo. Conheci ela, nós casamos, fomos morar de favor na casa do meu sogro, bispo. Continuou a humilhação, ia para a igreja com as costas cheias de lama, pedalando na bicicleta, levando ela. Quando chovia, a gente chegava todo encharcado na igreja. Então, morávamos de favor, não tinha um banheiro adequado para nós usarmos, todo sujo. Toda vez que ela ia, ela se lamentava muito. Quando nós nos casamos, a gente foi morar de favor no meu pai. Nós ficamos lá uns 7 meses. Só que as coisas que tinha ali, nada era nosso, nada era meu. A cama que eu dormia era dele, do meu pai. A geladeira que eu usava, o fogão que eu usava, nada era meu, era tudo dele. Então, assim, além de a gente estar de favor, a gente ainda estava usando tudo que era dele, né? A gente não tinha nada. Então, era uma injustiça que tinha na nossa vida, né? E nessa situação foi quando a gente falamos, não, chega. E a gente deu um basta nessa situação. Sim, chegou uma época assim que eu fiquei muito, muito indignado, porque eu já estava há um certo tempo na igreja,
né? E eu ia visitar meus familiares, eles zombavam muito de mim, bispo. Um deles falou assim: olha, se teu pai parar de beber, aí eu vou nessa igreja e rir, aquela rodinha de amigos. Tem um tio meu, bispo, que ele zombava tanto de mim, é o tio que eu mais gostava. Deixei de frequentar a casa dele, porque não tinha outro assunto, era só criticando eu e a igreja. Lá só tem ladrão, só te roubam, tudo, eu deixei até de frequentar lá, entendeu? E aquele dia que eles me criticaram, aquela roda, eu saí de lá com sangue fervendo. E eu coloquei Deus na parede, foi justamente numa campanha, bispo. Eu coloquei Deus na parede e falei assim: olha, Deus, é o seguinte, eu já estou há anos na igreja, conheço o Senhor, conheço os testemunhos, mas na minha vida não está acontecendo. E eu fiz um voto e fui por tudo, bispo. Coloquei todas as minhas forças no altar. Vendi alguns itens que eu tinha, trabalhei de pedreiro mesmo sem saber. Ela tinha uma barraca de bolsa, nós juntamos a renda que ela ganhou naquela barraquinha de camelô que ela tinha, colocamos tudo no altar. Foi tudo ou nada. Eu estava indignado com aquela situação, bispo. Deu 3 meses depois, meu pai, que há mais de 20 anos bebia, perdeu tudo por causa da bebida, parou de beber. Hoje já tem 5 anos que ele não põe uma gota de álcool na boca. Eu que vivia numa miséria incrível, hoje eu comprei um apartamento avaliado em R$600 mil, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional, hoje nós viajamos, vestimos as melhores roupas. Esse meu tio que zombava muito de mim, bispo, eu convidei ele há um tempo atrás para ir na festa de aniversário da minha filha. Quando ele chegou no portão da casa dele, que ele se deparou com aquela visão, eu, minha esposa, minha filha, nosso carro, ele deu um estalo assim nele, assim, ele parou, pensou profundamente e ficou chorando durante 1 hora, bispo. Chorando, contando a vida dele, que estava uma destruição total, pediu para ir na igreja comigo também, bispo. Quer dizer, Deus tirou a tua vergonha. Tirou totalmente a minha vergonha, bispo, através da minha revolta. Fez justiça na tua vida. Fez justiça, bispo. Deus abençoe. Amém, peraí. Fez tão justiça que para quem não tinha banheiro para fazer, na minha casa tem 3 banheiros. Para tirar onda com o diabo. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, presta atenção o que diz a palavra do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Ele diz assim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quer dizer, quem afronta o Senhor Deus Altíssimo? É o diabo e os seus demônios. O diabo e os seus demônios cobram de Deus a alma dos injustos, quer dizer, dos pecadores. Então, dos pecadores que, por acaso, foram lavados no sangue de Jesus e que agora são filhos de Deus, que são justos. Mas se os filhos de Deus cometem injustiças ou são pecadores, se os filhos de Deus ou se o filho de Deus comete pecado, então o diabo imediatamente se apresenta diante de Deus e diz: olha, ele é teu filho, ele não está andando na justiça, ele está andando de acordo comigo, que eu sou pecador, eu sou injusto. O diabo é a própria injustiça. E ele se levanta contra Deus e afronta a Deus por causa dos filhos de Deus que vivem andando no pecado. Então, o filho de Deus, quando anda no pecado, agridem Deus,
ofendem Deus, afrontam Deus por causa da sua injustiça, porque o diabo se aproveita daqueles pecados e se apresenta diante do Deus justo e fala, olha, o senhor é justo, mas olha, aquele seu filho, ele está andando errado, ele tem que pagar, ele tem que morrer, eu vim aqui buscar a alma dele porque ele está fazendo o que não presta. É a mesma coisa, Eu lembro que o papai era muito, muito, muito rigoroso para conosco, os 7 filhos. E se alguém chegasse e falasse com ele, se uma pessoa, um vizinho, qualquer pessoa, chegasse para ele e falasse assim, olha, o seu filho, o Edi, ele fez uma coisa que não serve, ele fez alguma coisa errada, ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Imediatamente meu pai me chamava e na frente daquele acusador me batia. Não queria nem saber se eu tinha ou não razão. Não queria saber se aquele acusador estava certo ou errado. Ele me pegava e me batia. Era assim que papai agia. Por quê? Porque o papai era um homem muito correto, muito justo. Ele gostava das coisas certas. E ele não aceitava que um filho dele viesse fazer uma arte na rua a ponto de trazer até a sua casa, a sua presença, uma pessoa que vinha lhe acusar. Olha, o seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo. Imediatamente papai pegava a gente. Meu Deus do céu. Ora, Deus não pune ninguém, Ele não pune os seus filhos por enquanto. Vai haver um momento em que Ele vai julgar cada um de nós pelas nossas faltas, falhas, pecados cometidos e não perdoados. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que deseja viver em paz com Deus e consigo mesmo, com a sua consciência, você tem que viver na verdade, na justiça. E vivendo na verdade, vivendo na justiça, você então é sábio, é sábia e alegra o coração de Deus, ao ponto dele premiar você, abençoar a sua vida. Então você pode chegar no altar e dizer, meu Deus e meu Pai, eu tenho andado na justiça, eu tenho feito o que é certo, agora eu estou sendo punido por essa situação de miséria, doença, enfermidade, marido viciado, filho viciado, mulher que abandonou a casa, enfim. Você tem condições de pleitear e cobrar dele aquilo que você precisa, que você necessita. E o dia 13 desse mês, no segundo domingo desse mês, nós teremos o grande dia da justiça em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta. E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. E eu quero convidá-lo para, nesta quinta-feira, participar da terapia do amor. Aqui no Templo de Salomão, onde Cristiane e Renato estarão orientando, ensinando, dando dicas como você vencer os seus problemas sentimentais, seus problemas familiares, relacionamento com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, o relacionamento entre você e os seus entes queridos. Porque é impossível você ter paz do lado de fora, na rua, se dentro da sua própria casa você não tem paz. É ou não é? Às vezes a pessoa carrega o problema que ela vive dentro de casa lá para fora. E aí ela é prejudicada. Porque
porque ela se torna nervosa, ela se torna impaciente, enfim, ela acaba fazendo maus negócios lá fora porque foi atingida pelos problemas dentro da sua casa, no relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. Quinta-feira agora, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.